Então, a minha pergunta é a seguinte, a chapa Sempre Vasco, o Júlio Brandt, ou o Campelo, pensam em entrar como assistente, entrar como ação autônoma, o que você pode passar aí para a gente dentro do que você pode passar? Seu boa noite, seu destaque inicial, uma honra recebê-lo aqui, e muito obrigado aqui pela sua presença na Voz do Vascaíno, que você pode falar aí dos próximos passos da chapa também. Um abraço aí, muito obrigado. Michel, boa noite, a honra é minha de ter sido convidado, Michel, Diego, Zimmer e o Roberto. Boa noite a todos vocês e a todos que estão acompanhando o programa. Só queria fazer um esclarecimento, por favor, Michel. Eu não sou coordenador jurídico da chapa Sempre Vasco. Eu era um dos coordenadores jurídicos, junto com os doutores Bruno Barata e Crisóstomo Telésforo, da Frente Vasco Livre. Mas todos os grupos jurídicos, sem exceção, de oposição, vinham trabalhando em conjunto ao longo da campanha. Há quase 6 meses, todas as informações são trocadas entre todos os jurídicos. E em vários momentos as estratégias foram divididas, né, dentro desses grupos. Então, tiveram momentos em que a frente de atuação ficou com a Sempre Vasco, outros momentos a frente de atuação ficou conosco, com a Frente Vasco Livre, e outros momentos ficou com o grupo do Horta. Mas essas coordenações foram sempre em conjunto. Na verdade, pode-se dizer que os departamentos jurídicos dos grupos, das chapas, se unificaram antes das próprias unificações políticas, porque os interesses, na verdade, não eram exclusivamente políticos, e também interesses em realização de uma eleição absolutamente limpa. Na verdade, isso é uma discussão absolutamente inócua. Qualquer sócio teria, hoje, condições processuais para questionar a lisura e a manutenção daquela urna, a famosa urna 7. A ação está em nome do Horta, agora existem mecanismos primeiro, eu tenho situações apalavradas pelo grupo jurídico do Horta, de que o Horta não irá desistir da ação, mas isso definitivamente não é relevante do ponto de vista processual. Por quê? Porque, além de ter a palavra deles de manutenção, porque tem interesse na qualificação do resultado, ainda existem mecanismos jurídicos que serão adotados agora pelo Júlio e pelo Campelo, de modo a colocá-los em voga, vamos dizer assim, nesse fato jurídico que se transformou num ato político. Respondeu ou não? Respondeu. Eu sei que tem muitas coisas que a gente não pode passar. Dentro do possível, você vai passando o que puder. Também, isso, se você me permitir, isso também é legal. Isso é legal dizer. Não é que os jurídicos, as coordenações jurídicas, não queiram passar as informações. Pelo contrário, nós temos a mesma ansiedade, somos todos vascaínos também. Temos a mesma ansiedade que todos nós, que todas as pessoas envolvidas. Mas nós temos uma preocupação muito grande de manutenção da estratégia jurídica de forma que ela aconteça sem nos prejudicar. E isso tem, evidentemente, uma preocupação de manter algumas informações retidas por hora, só isso. Então, vocês têm esperança que consigam resolver e evitar uma reposse, né, no caso assim, do Eurico? Não precisa nem dizer estratégia jurídica, tá? Vamos lá, Vini. Sim, temos esperança. Na verdade, as projeções e os trabalhos estão todos baseados nesse tipo de objetivo. É preciso que as pessoas entendam que existem hoje 3 grandes ações em curso, elas já estão em curso. Você tem uma ação que questiona a posse dos beneméritos, essa ação está em curso, e ao contrário do que foi ventilado no site do clube, na última eleição do Conselho Deliberativo, não houve uma decisão favorável à posse de ninguém. Essa ação está em curso e ela mexe diretamente com os resultados eleitorais, porque ela vai interferir na Lagoa, vamos chamar assim, no segundo turno. Você tem uma ação encabeçada em nome do Júlio Brandt, que está no Tribunal de Justiça, que discute o HD do clube, eu acho que vocês lembram disso, que o HD foi apreendido, e há uma tentativa de quebra do HD. Por que essa quebra de informação? Porque ali você consegue coadunar e conciliar as informações de entrada dos sócios no momento que eles entraram efetivamente no banco de dados do clube e se esses pagamentos aconteceram ou não. Essa ação já está em curso e se encontra em segunda instância. Até para cruzar, né? Até para cruzar com os dados que o Vasco vai apresentar, que eu acho que foi intimado sexta-feira, né? Isso, exatamente.
Então, prazo até terça. Isso. Então, para cruzar essas informações que o Vasco vai apresentar até terça-feira, cruzado nesse HD que está apreendido. Então, tudo Exatamente. vai ser isso. E, além disso, nós temos a famosa ação da UNA 7, que é a ação que está encabeçada pelo Horta, que questiona 691 eleitores. Então, assim, o trabalho está sendo realizado e desenvolvido com o norte. O norte que nós objetivamos é tentar acelerar o processo e impedir que o problema se estenda ao longo do tempo. Mas, infelizmente, esse não é um controle nosso. A gente estava sempre com uma linha de raciocínio que são as possibilidades de cenários que podem se apresentar, né, com essa ação e mais em voga agora, que é a análise da validade da urna 7. A juíza pode entender que a urna é absolutamente nula, e aí você tem um adiantamento uma aceleração muito grande de qualquer tipo de discussão jurídica. Doutor, desculpa te interromper, mas é bom de deixar claro para o vascaíno, o senhor pode dizer se eu estiver errado. Porque o fulano da urna votou no Brant, o fulano... Ou você invalida a urna toda, ou você invalida, certo? Se eu estiver... Estou certo. Porque tem gente que diz, porque isso aí não foi assim, senão todo mundo votaria no... Então, meu amigo, não tem nada a ver. Ou você aproveita a urna toda, ou não aproveita. Não interessa se 3 votaram no Brant, 5 no Horta, 6 no Vimer, então isso não interessa. Ou anula ou não anula. Michel, só para ficar claro. A qualificação, vamos chamar de qualificação do voto, né, para qual candidato que acabou sendo direcionado, ele é absolutamente relevante para a questão. O que é representativo e o que é efetivamente importante no debate as pessoas listadas nessa urna poderiam ou não poderiam ter participado do processo eleitoral. Ponto. Em quem que elas votaram, na verdade, interessa pouco. Interessa muito do ponto de vista probatório. Porque o resultado final da urna acabou se mostrando mais um elemento indicador da existência de irregularidades no processo eleitoral. A gente não pode nem, por exemplo, agora, bater um carimbo e falar assim, aquilo é uma fraude. Não é possível dizer isso. O que você tem são elementos muito graves e sérios que demonstram uma grande irregularidade. E aí é um conjunto de obra. O que a gente tem? A gente tem um precedente, que é a eleição de 2006. Nós temos inscrições que não estavam sendo permitidas para as pessoas na qualificação de sócios gerais, que é a maioria da urna 7, naquele período específico. Nós temos um volume de pessoas ingressas no programa de sócios do Vasco, absolutamente atípico e fora do contexto normalizado. E, por fim, nós temos um resultado da urna, volto a dizer, é aí que é importante, nós temos um resultado da urna que fere completamente qualquer parâmetro estatístico. Esse conjunto da obra demonstra a existência de algum tipo de possível irregularidade. E é isso que está sendo debatido. Com base neste cenário, a juíza pode entender que a urna é válida ou não é válida. Se ela entender que a urna não é válida, o resultado eleitoral é outro. Se ela entender que a urna é válida, o resultado eleitoral se mantém. O resultado é em tese, né, com a existência da urna. E ela pode não se definir. Ela pode entender que é prematura a decisão sobre a validade ou não dessa urna, que é um cenário não muito agradável do ponto de vista processual para nós, porque isso implicaria numa continuidade do processo. Não se definiria o processo, mas, em compensação, ele se estenderia ao longo do tempo. E aí outros elementos de prova teriam que ser utilizados para debater. Doutor Rogério, boa noite, é o Zimmer. Tudo bom, Zimmer? O senhor acabou de falar desse cenário, e nesse caso, a juíza ainda não decretando, como fica a governabilidade do clube? Ela não decretando a nulidade da urna, obrigatoriamente, por obviedade, por exclusão até, né, se interpreta que a eleição como computada foi correta. Não foi essa a pergunta. O senhor falou que existem N cenários. Ela pode decretar a vitória e reconhecimento do Júlio, ela pode... Na verdade, Oi? Esse não é o pedido da ação. Tá, não, tudo bem, mas pelos cenários que você passou, passou três possibilidades. A vitória do Júlio, a vitória do Eurico, ou ela não se decidir ainda. Ela em não se decidindo, como fica o clube? Quem é que fica nomeado ou vai ser colocado um interventor, vai ter alguém que possa, no caso, vai ter o
que vocês devem pedir, não sei. Tá, vamos lá, Roberto. Tem uma sutileza no debate, tá? Ela não pode dizer vitória do Júlio, ou vitória do Eurico, ou não dizer alguma vitória. O que ela pode dizer é a urna é válida, a urna não é válida, ou eu não defini se a urna é válida ou não. Eu sei que isso parece idiotice, mas tem uma distância muito grande entre eu declarar a nulidade da urna e eu decretar o resultado eleitoral. Isso é uma sutileza processual que ainda vai ser utilizada por todas as partes envolvidas. Com relação à tua segunda observação, cara, faz parte, infelizmente, daquele liame de estratégias que a gente ainda precisa guardar nas mangas para uma eventual utilização. Eu te pediria para não me pronunciar sobre isso agora, porque isso é diretamente relacionado a uma estratégia que está sendo desenvolvida por nós, e qualquer colocação nesse sentido pode já permitir que a atual gestão tenha os elementos para conseguir combater no judiciário. Perfeito. O Roberto Zimmer, tem mais perguntas? Sim, Michel. O Wimmer acabou ou não? O Wimmer eu volto para o Wimmer, então, depois. Vai, segue aí. Essas artimanhas da situação de, vamos chamar assim, arrumar a bagunça, né? Porque essa bagunça da urna, documentos, gente morando no mesmo endereço, sei lá, 30, 40 pessoas, gente com CPF errado, com o mesmo número de telefone celular, enfim. Essa bagunça que é a situação, vamos chamar ainda, que ainda é a situação, do lado do... Até janeiro, de qualquer forma é até janeiro. Exatamente. Essa tentativa de arrumar essa bagunça, isso é bom ou é ruim? Isso não é bom nem ruim, Roberto, isso faz parte. Na verdade, como advogado, o que nos cabe em alguns momentos é tentar entender o que eu faria se eu estivesse do outro lado, né? Quais seriam é um jogo de war, né? Eu coloquei as peças aqui no tabuleiro e eu vou imaginar o que você vai fazer com os teus exércitos. E aí a gente, certo, na verdade, já esperava uma tentativa ou um posicionamento da atual diretoria nesse sentido. E eles não têm muito bem o que fazer, eles têm que apresentar. Ora, se a juíza perguntou, quero os comprovantes de pagamento, eles têm que apresentar os comprovantes de pagamento. Agora, se eles não têm, se eles estão fabricando, enfim, aí são outros 500. E aí cabe também ao judiciário, na ocorrência de detecção de alguma situação de uma irregularidade nesse nível, repreender. Mas eu, particularmente, aí eu tenho uma opinião pessoal, não é nem uma opinião da coordenação jurídica de todas as pessoas envolvidas no projeto, mas é uma opinião minha, que para mim é absolutamente simples. Se alguém está dizendo para mim que eu tenho um elenco de sócios e está questionando a validade de pagamento desses caras, eu apresento na hora. Não vou piscar, não vou raciocinar, não vou levar um tempo para fazer isso, não vou precisar ser intimado. Está aqui, os caras pagaram. Qual é a dúvida agora? Mas certo. É uma postura, né? É um tipo de postura que, inclusive, elimina o debate, né? Porque aí, enfim... Mas, É claro, que é óbvio que eles iriam querer, e como o senhor mesmo falou, se está tudo ok, está aqui, ó, tá na hora. Mas a gente sabe que não é assim. Então, para mim, essa tentativa de tentar arrumar a bagunça é um pouco em vão, até porque o Ministério está com esse HD, né? E há alguma ação em que confronte esse HD que foi apreendido com o que tem hoje dentro de São Januário? Na verdade, é o conjunto das duas ações, por si só já é suficiente para cruzar as informações. Existe em direito, e o Michel vai ser o melhor até para me ajudar nisso, uma situação chamada prova emprestada, que eu pego a prova de um processo e trago para um outro. E, na verdade, nesse caso, nós temos um exemplo muito clássico disso, né? Dois debates que envolvem situações que acabam caminhando... Foi o que eu falei antes, hein? De pegar esses dados do HD e pedir para juntar no processo, cruzando os dados com o que o Vasco vai apresentar até terça-feira. Eu escuto algumas pessoas, Roberto, falando agora, não, vamos entrar aqui na justiça porque eu estou aqui com uma irregularidade, porque saiu uma reportagem em tal lugar, apresentando uma pessoa, falando que nunca tinha pago nada.
Cara, de novo, nós entendemos a ansiedade das pessoas envolvidas. Todos nós somos vascaínos e estamos profundamente ansiosos e nervosos com esses problemas. Mas as coisas já estão caminhadas, já estão desenhadas, o caminho já foi traçado. A gente não tá agindo de maneira reflexa e consequente por conta dos atos praticados pela gestão. Isto tudo já havia sido desenhado pelas coordenações jurídicas. E nós sabíamos que era um cenário possível. Então, essas informações são cruzadas, são naturalmente cruzadas, serão cruzadas, inclusive. E eu não gostaria de cravar um resultado, porque eu seria leviano. Qualquer advogado que crava um resultado não está sendo muito correto, né, com as pessoas. Mas eu diria que a gente tem um trabalho muito bem feito até o momento. E uma perseverança que indica um resultado que pode nos agradar ao final. É o que se espera. E para o que estamos trabalhando. Nós estamos esperando isso, até porque o Júlio e o Campelo vão voltar aqui para comemorar. Eles estavam hoje lá. Vamos esperar. Como eles falaram aqui na semana passada. Roberto Zimmer, mais pergunta? Não, a minha última pergunta parece até um pouco repetitivo, doutor Rogério. Agora, essas matérias da Globo, com entrevistas e tudo mais, isso, de alguma maneira, ela é apenas informativa ou ela pode, de algum modo, ser anexada a esse processo? São dois aspectos, Roberto. Primeiro é o aspecto do ponto de vista social. O magistrado ou todos os operadores de direito, eles não vivem à margem da sociedade. Nós estamos aqui, a gente lê jornal, entra na internet, vê televisão, acompanha o Globo Esporte, vê a Record News, sei lá, enfim. Isso é indissociável. Se imaginar que vivemos em casulos, né, e que por conta disso não acompanhamos absolutamente nenhum ato ou fato que aconteça à nossa volta, é uma situação inviável nos dias de hoje com a velocidade de informação que nós temos. Então, isso acaba interferindo, querendo ou não, porque isso acaba desenhando, vamos chamar isso de posicionamento da opinião pública, tá? Vamos colocar dessa forma. E isso acaba influenciando, querendo ou não querendo, isso acaba trazendo um determinado caminho para os operadores envolvidos do direito, envolvidos naquele momento, que pode tender para um lado ou para o outro, isso é fato. Então, esse é um aspecto. O aspecto B é o aspecto da utilização efetiva, né? Eu pegar essas reportagens e anexar. É evidente que isto pode ser feito e está sendo feito, porque estas reportagens acabam trazendo para nós mais elementos que não necessariamente foram detectados por nós, porque nem tudo nós conseguimos imaginar, né? Às vezes o cara consegue lá desenhar uma outra coisa que não fazia parte do que nós havíamos pensado no primeiro momento, e aí surge um repórter fazendo um trabalho investigativo e detecta a situação, que acaba corroborando para a ocorrência do indício, é um indício de irregularidade que eu havia falado antes. Ele acaba demonstrando cada vez mais cabalmente a existência de irregularidade. E então acaba somando-se ao conjunto probatório previamente existente. Essa ação vem do Horta, do candidato Fernando Horta, que perdeu a eleição, abriu mão dela já ainda na votação em curso, né? Estando em curso ainda, às 4 horas da tarde. Vamos supor que ele abra mão da ação, ou queira abrir mão da ação no momento atual. Tem algum prejuízo para a ação em si, ou não? Ou não acarreta nada? Ou vocês estão preparados até para essa circunstância? Eu acredito até que o Horta não vai fazer isso. Mas e sempre existe uma possibilidade? Claro, existe. Eu gostaria de saber se tem alguma posição referente a isso. Tá. Wiener, não acredito que exista essa possibilidade, mas sim estamos preparados para essa circunstância. Eu vou repetir o que já foi dito antes. Na verdade, as coordenações jurídicas dos 3 grandes grupos de oposição já vinham trabalhando em conjunto há aproximadamente 6 meses. Em alguns momentos, algumas escolhas foram feitas em conjunto, e nós direcionamos frente de cabeça de chave, vamos chamar assim, tá? Você fica responsável, Diego, você vai ser responsável por fazer aquilo.
Eu, Rogério, sou responsável... Por exemplo, o autor da ação dos beneméritos, a ação dos beneméritos tem 2 autores, o Campelo e eu. Isso não significa que isso não foi debatido com os outros grupos antes, isso foi debatido, inclusive foi acordado. Olha, você se preocupa aqui com a ação dos beneméritos, que seria a segunda fase do processo eleitoral, enquanto eu me preocupo aqui com a análise da lista dos eleitores, vamos chamar assim. Você tem uma ideia de coordenação de trabalho, de conjunção de trabalho, Vina? Quando saiu a lista dos eleitores, nós fizemos uma junção do estudo feito pelo Diego com o estudo feito pelo pessoal da Frente Vasco Livre. E aí chegou-se ao número de 693 sócios estranhos, vamos chamar assim, ou que teriam algum indício de esquisitice na vinculação deles ao Vasco. A ação dos 691, que acabou se fixando nesse número e não 693, ela foi proposta originalmente pelo Campelo, por nós. E isto foi acordado com o jurídico do Horta. Por uma questão processual, nós desistimos dessa ação e deixamos que o Horta entrasse com uma ação em nome dele, e que acabou se mantendo a liminar, fazendo o mesmo desenho, a mesma estratégia que nós havíamos imaginado lá na frente. Então, assim, o que eu acho relevante a gente que está em casa e não está dentro do processo político conseguir entender nisso? Há muita vontade de muita gente boa, trabalhando junto, para que a eleição se configure como algo limpo, independente do resultado. Eu realmente posso estar sendo um inocente útil, mas eu não acredito que alguém, neste momento, tencione prejudicar, porque os passos estão muito bem dados, a coisa está muito próxima. Não vejo por que prejudicar esse momento. Acho que seria um momento, como o Campelo falou no próprio dia da eleição, é um momento de exemplo de grande vascainidade das pessoas envolvidas, que querem, na verdade, trabalham com um determinado propósito. Muito embora existam balões de segurança, vamos colocar assim, caso essa hipótese surja. Mas eu não acredito que ela venha acontecer. Perfeito. Wiener, tem mais perguntas? Não, no momento eu não tenho pergunta, não. Uma pergunta que acho que você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim. É do Roberto Souza, que está com o nome dele na chapa, inclusive, de vocês, aqui de Niterói. Ele diz o seguinte: Michel, pode perguntar com relação ao HD. É uma dúvida minha, o que os votos sobrantes na urna da discórdia será usada contra ou a favor pela chapa pelos advogados do Eurico? É a pergunta dele. Quer que eu não entendi. Na verdade, não é que eu não tenho ouvido, eu não entendi. Ele botou assim, eu acho que ele botou assim, pode perguntar com relação a ele. É uma dúvida minha, o que os votos sobrantes na urna da discórdia será usada contra ou a favor pela chapa do advogados do Eurico. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? Que não pode ser aproveitado parte dos votos. Ou é anulado ou não é anulado. Eu creio que é isso que ele quis dizer, né? Entendeu? É uma lógica de que alguma coisa é válida ou não é válida. Se a coisa não é válida, ela não é válida por completo. Ela em si, a urna, totalmente não é válida. Esse é o debate. E aí, a qualificação do voto e para quem ele foi direcionado não é relevante para o momento. Relevante é entendermos se aquela urna poderia ser utilizada ou não. Essa história, que é a possibilidade de trabalho direcionado, de anulação de nomes dos 691. Por quê? Porque os 475 que votaram tiveram que se identificar. Então, eu consigo efetivamente direcionar o meu questionamento de validade especificamente para os 475 presentes. E aí há essa confusão. O problema é que o voto é secreto, e eu não tenho como saber dos 475 quem são os 40 que votaram no júri. Isso seria absolutamente impossível, ou os 4 que votaram no Horta. Então, volta-se à lógica anterior, de que o que se debate é a validade destes sócios, desses 691, que votaram em separado na famosa urna 7. É isso que está em debate hoje, se esses caras teriam efetividade social para participarem do processo seletivo dentro do voto. Viram um estatuto, se estavam em dia socialmente 1 ano antes da eleição, não é agora, é 1 ano. Exatamente. Perfeito. Bom,
Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. A única coisa que a gente pode prometer é o volume de trabalho que está sendo feito. Eu digo para vocês tranquilamente, tem sido absolutamente enlouquecedor, mas faz parte, é uma escolha de um lado. É a vontade de tentar fazer parte da história no lado que se imagina correto lá na frente. E isso, efetivamente, me parece ser um motivo de orgulho, sim. Espero que se consiga o seu resultado. Boa noite a todos.